Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje vamos dar sequência na correção da segunda avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio, porque corrigindo também se aprende. Se você quer ter acesso à parte 1, é só acessar o link que você encontra na descrição do vídeo, beleza? Então, questão número 12. Considere o gráfico da função f dos reais nos reais apresentado abaixo. Então, está aqui o gráfico de uma parábola. A lei de formação dessa função f é... Bom, vamos tentar eliminar aí algumas alternativas. Primeiro, esse cara aqui é o local onde a parábola cortou o eixo do y. Então, o coeficiente c na função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, esse cara aqui, eu já sei que ele vale 4, porque é onde o gráfico corta o eixo do y. Então, aqui tem um 4, aqui tem um 4, aqui não tem, posso descartar. Aqui não tem, eu posso descartar. Outra coisa que eu sei, a parábola é voltada para baixo. Quando a parábola é voltada para baixo, o coeficiente a ele é negativo. Ele é menor que 0. Então, aqui o coeficiente é negativo, o coeficiente também é negativo, né? O coeficiente a, aqui é positivo, eu posso descartar. E aí eu fico com a letra A e com a letra B, beleza? E como que eu vou eliminar agora uma possível alternativa? A gente pode fazer simplesmente por substituição. De que jeito? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto 1 para x, 0 para y. Eu vou substituir na primeira e vou verificar se é verdadeiro ou falso. Então, a primeira é isso aqui. Y igual menos 2x ao quadrado, menos 2x mais 4. Então, no lugar do y, 0, no lugar do x, 1. Então, tiro o y, coloca 0. Tiro o x, coloca 1. Tiro o x, coloca 1. Mais 4. Então, 0 é igual. 1 ao quadrado, 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 1, menos 2, mais 4. Então, 0 é igual. Menos 2 com menos 2, menos 4, mais 4, 0. Opa! Deu verdadeiro. Então, pode ser que a resposta seja a letra A. Mas eu vou aproveitar aqui e vou fazer a mesma coisa com a letra B. Só para verificar aqui se vai dar falso. Se der falso, ótimo. Se não der, aí eu testo outro ponto. Mas é claro que vai dar falso, né? Porque, olha só, esses dois termos são iguais, esses dois termos são iguais, esses dois termos são diferentes. Então, o resultado vai ser diferente. Mas vou mostrar para vocês que, de fato, vai ser diferente. O y é 0. O x é 1, o x é 1, mais 4. 1 ao quadrado, 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 1, mais 4. 0 é igual a 4 mais 1, 5, menos 2, 3. Então, isso aqui é uma sentença falsa. Então, de fato, a alternativa correta fica sendo a letra A. Beleza? Então, essa foi a questão número 12. Questão número 13. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Então, temos aqui 4 números. A ordem decrescente desses números está apresentada em... Então, a gente quer a ordem decrescente, do maior para o maior. Ou melhor, do maior para o menor, isso mesmo, né? Então, aqui é 2,5, 2,125, 22,4 e 24,321. Esse cara é o maior, 24. Então, letra A já vou eliminar. E depois, 2, 2 e 22... Eu vou pegar o 22, então 24, depois o 22. 24, 22, 24 e 2, vou descartar a letra C. E por último, quem é maior, 2,5 ou 2,125? 3 casas decimais completa com 0, 3 casas. Quem é maior, 2,500 ou 2,125? O maior, então, é o 2,5, ficando aqui com a alternativa letra D. 24, 22, 2,5 e 2,125. Podendo descartar a letra B de bola. Tranquilo? Questão número 14. Amanda e José decidiram vender suas coleções de gibis. A coleção de Amanda tinha 22 gibis a mais que a coleção de José. Eles venderam essas duas coleções para uma loja de livros usados, totalizando 132 gibis vendidos. Quantos gibis a Amanda tinha em sua coleção? Bom, a Amanda tinha quantos gibis? Isso que a gente quer descobrir. E o José? Ele tinha quantos? Bom, o exercício ele conta para a gente
quantos gibis a Amanda tem. Olha só, a Amanda tinha 22 gibis a mais que o José. Mas quantos gibis o José tinha? Não sei. X. E aí a Amanda tem X mais 22. E se a gente pegar os gibis da Amanda, X mais 22, mais os do José, que é X, isso vai totalizar 132 gibis. Então, X mais X, 2X, que é igual a 132. 22 troca de membro, troca de sinal. Então, 2x é igual a 32 menos 22 dá 10, então 110. Então, x é igual a 110 dividido por 2. X é igual a 55. E aí tem que ter muito cuidado. O x vale 55, ou seja, o José tinha 55 gibis. A Amanda, x mais 22. 55 mais 22, a Amanda tinha, então, 77 gibis. Alternativa, letra B. Questão número 15. Márcia pretende construir um campinho de futebol em seu quintal. Para isso, ela irá comprar grama para cobrir toda a região retangular destinada a essa construção. Observe no desenho abaixo o formato e as dimensões dessa região. Então, retângulo 20 por 15. Com base nesse desenho, quantos metros quadrados de grama, no mínimo, Márcia precisa comprar para cobrir toda a região destinada a esse campinho? Bom, quantos metros quadrados? Então, vamos calcular aí a área desse terreno. O terreno é retangular, então é base vezes altura. Comprimento vezes largura, ou seja, 20 vezes 15. E 20 vezes 15 nós vamos ter 2 vezes 15, 30. E aí esse zero vem junto. Então aí a área mínima de grama que ela vai comprar é 300 metros quadrados. Alternativa letra C. Questão 16. Luana comprou 28,25 centímetros de uma fita dourada para utilizar na aula de artes. Júlia, amiga de Luana, comprou 15,85 dessa mesma fita. Quantos centímetros de fita dourada Luana comprou a mais que sua amiga Júlia? Bom, para saber quanto uma tem a mais, é só subtrair. Então, 28,25, que a Luana comprou, menos 15,85, que a Júlia comprou. E a gente vai descobrir a diferença entre elas, ou seja, o que uma tem a mais em relação à outra. 5 menos 5, 0. 2 menos 8 não dá, pega emprestado. Então, 12 menos 8, 4. 7 menos 5, 2. E 2 menos 1, 1. Então, uma tem a mais que a outra, 12,40 centímetros. Então, alternativa letra A. Questão número 17. Um joalheiro recebeu um pedido para fabricar um cordão de prata com um triângulo como pingente. Esse triângulo foi construído soldando-se 3 hastes de prata, como mostrado no esquema abaixo. Então, está aqui o nosso triângulo. A medida do comprimento das hastes H1 e H2 é 4 centímetros cada uma. A medida do comprimento da haste H3 é. Então, H3, quanto que ela vale? X. H1 e H2, 4 centímetros cada. E nós temos um triângulo, o famoso triângulo retângulo. Ele tem aqui um ângulo de 90 graus. E no triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto, que vale x. Então, x ao quadrado é igual, b e c são catetos, 4 e 4. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Bom, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E aí, 16 mais 16 vai dar 32. Logo, x é igual a raiz quadrada de 32. Lembrando que potência troca de lado vira raiz. Então, a resposta, raiz quadrada de 32, aqui não tem. Então, vamos fatorar, vamos simplificar a raiz quadrada de 32. Então, a gente vai decompor em números primos. Dá por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como eu quero a raiz quadrada, juntou, sai da raiz. Juntou, sai da raiz. Não juntou, continua. Então, quem saiu da raiz? 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 que continuou. Então, a medida é 4 raiz de 2 centímetros.
Alternativa letra B de bola. Questão número 18. Determinado setor de uma empresa tem 50 funcionários fixos que recebem salários iguais. Todos os meses, o gasto com o pagamento do salário desses funcionários é de R$90 mil. Para um projeto específico, essa empresa contratou por 3 meses 250 funcionários temporários para esse setor, com salário igual ao dos funcionários fixos. Durante esses 3 meses, qual foi o gasto mensal com o pagamento dos salários de todos os funcionários desse setor? Então, a gente tem aqui a seguinte situação. A gente tem funcionários que recebem um salário em reais. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 50 funcionários fixos apresentam um gasto mensal de R$90 mil. Então, vou colocar aqui 50 funcionários, R$90 mil. E aí foram contratados mais 250 funcionários. Então, essa empresa, ela ficou com quantos funcionários? Ela já tinha 50, foi contratado mais 250, ela ficou com 300 funcionários. Nós queremos saber o gasto que essa empresa vai ter. Lembrando que quanto mais funcionários, é claro, maior o gasto. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. E a minha proporção, então, vai ficar assim. 50 sobre 300 é igual a 90 sobre x. Aqui eu vou simplificar por 10 pelo menos. 5 vezes x, 5x, que é igual a 30 vezes 90. 3 vezes 9, 27. Vem 2 zeros juntos. Então, eu tenho x igual a 2.700 dividido por 5. Se fosse 2.500 por 5, daria 500. Como aqui tem 540, só pode ser, então, 540 mil reais. Então, esse é o gasto. Alternativa letra D. Questão número 19. Nelson comprou uma determinada quantidade de lâmpadas idênticas em uma loja por uma quantia total de R$200. No mês seguinte, ao retornar a essa loja com a mesma quantia em mãos, percebeu que o preço unitário dessas lâmpadas havia aumentado em R$5. Dessa forma, com a quantia que havia levado, ele comprou 2 lâmpadas a menos do que a sua compra anterior e não recebeu troco. Quanto Nelson pagou em cada uma dessas lâmpadas na sua primeira compra? Então, como o preço da lâmpada aumentou R$5, é claro, ele conseguiu comprar 2 lâmpadas a menos, porque ele levou a mesma quantidade de dinheiro. Então, a gente vai dividir o exercício em 2 partes. A gente tem um antes e vamos ter um depois. Bom, o que seria esse antes? Antes, cada lâmpada tinha um preço que eu não conheço. Então, vou falar que vale X. Cada lâmpada custa X. O que aconteceu depois com essa lâmpada? O preço foi alterado. Aumentou R$5. Então, a lâmpada passou a custar X mais 5. Beleza? Na primeira compra, quantas lâmpadas ele conseguiu comprar? Não sei. Então, vamos falar que ele comprou Y. E depois, como a lâmpada havia aumentado o seu preço, ele comprou 2 lâmpadas a menos. Então, ele comprou Y menos 2. Beleza? Em todas as 2 situações, ele foi na loja com duzentão. Então, ele levou R$200. Tranquilo? Bom, e agora? Se eu quero descobrir quantas lâmpadas ele levou, bastaria fazer o quê? Eu pego o total de dinheiro que ele tem e divido pelo preço. O total de dinheiro dividido pelo preço resulta num total de lâmpadas. Por exemplo, o preço da lâmpada é R$100. Quantas lâmpadas ele vai comprar? 200 dividido por 100, 2. Ele vai comprar 2. Tá? E embaixo a mesma coisa. Total de lâmpadas. Y menos 2 é igual a quê? A 200, que é o valor que ele tem, dividido pelo preço. X mais 5. E aí nós temos 2 relações. Essa relação que representa o depois e essa relação que representa o antes. E aí nós vamos dar um jeito de relacionar as duas para finalizar o exercício. Tá? Então, eu vou pegar essa relação aqui. Eu sei que Y menos 2 é igual a 200 sobre X mais 5. Mas quanto vale o Y?
O y vale, está aqui, ó, 200 sobre x. Então, eu vou substituir esse y por 200 sobre x. Menos 2 igual a 200 sobre x mais 5. Aí eu tenho uma equação com frações. Primeira coisa, mínimo múltiplo comum dos dois lados. Então, eu vou tirar MMC aqui antes do igual e depois. MMC de x e x mais 5 vai ser o próprio x mais 5. Isso dos dois lados. X mais 5. E aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, x mais 5 dividido por x vai dar x mais 5 vezes 200. Então, 200 vezes x mais 5. X mais 5 dividido por 1 vai dar o próprio x mais 5. Vezes menos 2. Então, menos 2 vezes x mais 5. Beleza? Vamos arrumar aqui. E aí, do outro lado, a mesma coisa. X mais 5 dividido por x mais 5 vai dar só x vezes 200. 200x. E aí eu posso simplificar os denominadores. E aí eu vou trabalhar com a equação que sobrou em cima. Então, 200 vezes x, 200x. 200 vezes 5, 1000. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 5, menos 10x, igual a 200x. Vamos abrir um espaço aqui. Então, essa equação aí que a gente tem para desenvolver e determinar o valor do x, ou seja, o preço da lâmpada antes. E aí eu tenho 200x dos dois lados. Então, também posso simplificar, ó, esse com esse. Então, sobrou o quê? Menos 2x ao quadrado, menos 10x, mais 1000, igual a 0. E aí, todos os termos são múltiplos de 2. Eu vou simplificar todo mundo por 2. E vou aproveitar e vou trocar todos os sinais. Então, vou dividir tudo por menos 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Vai ficar só x ao quadrado. 10 por 2, 5. Vai ficar 5x. 500 por 2, 100. 100 não, né? 1000 por 2, 500. Só que mais dividido por menos, menos. Igual a 0. E essa é a equação que a gente tem para resolver. E aí pode fazer delta, pode fazer soma e produto. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vamos lá, vamos fazer o delta rapidinho? Então, delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, o b, 5 ao quadrado. 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 500. Então, o nosso delta aqui vai ser 5 ao quadrado, 25. Só que é menos 500, né? Menos vezes menos mais. E 4 vezes 500, 2000. Então, nosso delta vai valer 2025. E aí eu vou para a fórmula do x. Então, está aqui. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, menos da fórmula. O b é 5, então vai ficar menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 2025, que vai dar 45, dividido por 2. Né? 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, x', usando o mais primeiro. 45 menos 5, 40, dividido por 2, 20. X duas linhas, usando o menos agora. Menos 45 menos 5, menos 50. Dividido por 2 vai dar menos 25. Como o x é o preço da lâmpada, ele só pode ser positivo. Então, o x vale 20. Ou seja, o preço da lâmpada antes é 20 reais. E depois, 25. Quantas lâmpadas comprou? Eu posso substituir aqui e determinar, né? Se o x é 20, 200 dividido por 20 daria 10. Comprou 10 lâmpadas antes. Mas o que perguntou? Quanto o Nelson pagou em cada uma dessas lâmpadas na sua primeira compra? Na primeira compra, a lâmpada custava 20 reais. Então, a alternativa é a letra B. Então, na primeira compra, ele gastou não, né? Ele comprou lâmpadas que custavam 20 reais. Questão número 20. Um clube de esporte foi inaugurado inicialmente com 50 sócios. No decorrer de 6 anos, com a venda de alguns títulos, a quantidade de sócios desse clube cresceu de maneira exponencial.
Esse crescimento pode ser representado pela função S de t igual a 50 vezes 2 elevado a t, em que ST representa a quantidade de sócios e t o número de anos após a inauguração desse clube. De acordo com essa função, qual era a quantidade de sócios 5 anos após a inauguração desse clube? Então, a quantidade de sócios é dada em relação ao tempo com essa expressão, 50 vezes 2 elevado a t, onde t é o tempo em anos. E após 5 anos, qual é a quantidade de sócios? Bom, então após 5 anos, vou substituir o t por 5, e aí é só resolver. S de 5 vai ser igual a 50 vezes 2 à quinta. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 32. Então, após 5 anos, 50 vezes 32. Então, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16. E aí esse zero vem junto. Então, após 5 anos, nós temos aí 1.600 sócios. Alternativa letra D. Questão número 21. Considere a função f dos reais nos reais, definida por f de x igual a x menos 2 ao quadrado. O gráfico dessa função está representado em... Bom, a nossa função é essa. Y é igual a x menos 2 ao quadrado. Só que x menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 2. Então, y é igual a x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, y é igual a x ao quadrado, menos 2 com menos 2, menos 4x, mais 4. Então, essa aqui é a nossa função. Beleza? Bom, eu cheguei até aqui para a gente poder tentar eliminar algumas alternativas. Olha só, o cara sozinho vale 4. Então, a parábola corta o eixo do y no 4. Por exemplo, cortou aqui o y no 4. Aqui não cortou, então eu posso descartar. Aqui cortou o y no 4. Aqui não cortou, posso descartar. E aqui cortou o y no 4. Beleza. Além disso, o coeficiente A ele é positivo. Como o A é positivo, a parábola é voltada para cima. Então aqui a parábola está voltada para cima. Aqui ela está voltada para baixo, a gente pode descartar. E aqui ela também está voltada para cima, a gente pode continuar com ela. A diferença entre a letra B e a letra C é exatamente o vértice. Olha o x do vértice. Aqui é 2 e aqui o x do vértice é menos 2. Vamos calcular o x do vértice? Olha só. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos, o b é menos 4, então menos vezes menos mais. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então o x do vértice vale 2. 4 por 2, 2. Então está aqui o x do vértice, 2. A alternativa correta, a letra E. Aqui no caso o x do vértice é negativo. E para finalizar a correção da avaliação trimestral, nós temos aqui a questão 22. Considere os pontos PQ, RST apresentados no plano cartesiano abaixo. O ponto de coordenadas 3 e menos 4 está representado em... Então, 3 e menos 4. O x é menos 3 e o y é menos 4. O x3 e y menos 4. Então, x3 está aqui. Y menos 4 e y menos 4. Ligando os dois valores, nós temos exatamente o ponto P. A alternativa letra A. Se você quer ter acesso à parte número 1, é só clicar no card que aparece logo acima. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e até a próxima.